Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão 28. A questão fala assim: o ouvido humano possui algumas características interessantes. Uma delas é a capacidade de captar ondas sonoras com uma intensidade mínima ou limiar de audibilidade, Y0, abaixo do qual o som não é audível. Outra é a capacidade máxima ou limiar de dor, IM, acima do qual o som produz uma sensação de dor ou desconforto. O nível de intensidade sonora é expresso em decibéis, sendo obtido através da expressão beta é igual a 10 log na base 10 de I sobre I0, tendo como valor de referência I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, em que I representa a intensidade sonora. O gráfico com a relação entre o nível de intensidade sonora e a frequência pode ser observado na figura que segue. De acordo com o texto e o gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: para uma frequência de 90 Hz, o ouvido humano somente capta o som se o nível de intensidade sonora for no mínimo de 40 decibéis. Bom, vamos pensar. Se a gente olhar o gráfico, né, o eixo Y é o eixo da frequência. O eixo X é o eixo da frequência e o eixo Y da intensidade sonora. Então, ele disse que quando eu tenho 90 Hz, eu tenho uma intensidade de 40 decibéis. Então, vamos pensar o seguinte, se o 100 é esse traço aqui, o 90 é o antes. Então, quando eu tenho 90 Hz, eu tenho 40 decibéis. Opa, a primeira está verdadeira. Bom, vamos lá. A segunda fala assim: a curva que representa o limiar da audibilidade na região de baixa frequência, frequência abaixo de menos 1000 Hz, mostra uma diminuição da nossa sensibilidade auditiva para as frequências mais graves. Opa, peraí, vamos lá. Só lembrando, né? Vamos botar aqui, vamos analisar a segunda. Só lembrando que som grave é a mesma coisa que som baixo. A gente também tem que lembrar que som agudo é som alto. E quando o som é grave, as frequências são menores. Beleza? Então, as frequências são menores. E quando o som é agudo, as frequências são maiores. Só para lembrar. Bom, mas vamos lá. Abaixo de 1000 Hz, não é isso? Então, abaixo de 1000 Hz. Então, seria mais ou menos daqui para lá. Né? Então, a gente pode dizer o quê? Em frequências mais graves, certo? A intensidade sonora tem que ser maior. Logo, se escuta menos. Então, se a gente for para cá, ó, vai aumentando a intensidade sonora. Né? As frequências vão diminuindo, 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 mas em compensação a intensidade sonora aumenta. E então a segunda está verdadeira. Agora a terceira. No limite da audibilidade, um som a 90 Hz deve ter intensidade cerca de 10.000 vezes maior do que a intensidade da frequência de 1000 Hz. Então, pensar assim, o problema deu a fórmula de cálculo de intensidade sonora. Ele disse que é essa aqui, ó. Certo? E ele também deu o valor de I0. Então, eu vou botar lá embaixo, ó. Eu sei que beta
é igual a 10 log na base 10 de I sobre I0. E a gente tem que lembrar que I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Beleza? Então, olha só. Vamos pensar aqui comigo. Né? Vamos pensar aqui comigo. Ele quer a intensidade sonora para 90 Hz e para 1000 Hz. Então, eu vou botar assim, beta de 90 Hz vai ficar assim. Quando eu tenho 90 Hz, a gente viu que a frequência é de 40. Então, beta de 90 vai ser o quê? 40 é igual a 10 log na base 10 de I sobre 10 a menos 12. Se eu tirar o 10 com esse aqui, vai ficar assim, 4 é igual a log na base 10 de I sobre 10 a menos 12. Resolvendo esse logaritmo, a gente sabe o quê? Que 10 elevado a 4 é igual a I sobre 10 elevado a menos 12, certo? Então, eu sei que a intensidade vai ser 10 elevado a 4 vezes 10 a menos 12, ou seja, a intensidade é de 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Agora, quando eu tenho o B de 1000, né, qual vai ser a frequência que eu vou ter em bola? Nem vou mexer aqui, quando a frequência está 1000, é zero. Então, vai ficar assim, deixa eu escrever um pouquinho mais embaixo aqui. Vai ficar 0 é igual a 10 log na base 10 de I sobre 10 a menos 12, porque I0 vale 10 a menos 12. Então, esse cara passando para o lado de lá vai dar zero do mesmo jeito. Então, 0 é igual a log na base 10 de I sobre I a menos 12. Não é? Então, 10 elevado a zero é igual a I sobre 10 a menos 12. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, eu sei que o I vai ser 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Só que o problema quer saber se a diferença da intensidade é de 10.000 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma intensidade pela outra, né? Então, olha só, eu sei que I de 90 sobre I de 1000 é a mesma coisa que o quê? 10 a oitava divididos, menos 8, né? Divididos por 10 a menos 12. Isso aqui é 10 a menos 8 vezes 10 a 12. Ou seja, 10 elevado a 4, que é a mesma coisa que 10.000. Então, a número 3 está verdadeira. E aí a gente chega à conclusão que o quê? Todas as alternativas estão corretas. Resposta final, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!